Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje iremos falar sobre o livro 2 da saga The Witcher, A Espada do Destino. O vídeo vai ficar um pouquinho grande porque eu vou falar um pouco sobre o livro 1 e também sobre o Andrzej Sapkowski, que é o autor The Witcher, o que inspirou, por que ele resolveu criar o livro, no que basearam os personagens. Então vai ser muito interessante acompanhar o vídeo até o final e eu acredito que vocês não irão se decepcionar. A saga The Witcher é composta de 7 livros, são esses aqui. O livro 1, O Último Desejo, e o livro 2, A Espada do Destino. E na realidade, o romance começa mesmo a partir do livro 3. Apesar desses dois aqui serem de contos, ele é essencial para você entender melhor a história, porque trata muito do passado do Geralt. E para não ficar aquela história com ponta solta ou para você até pensar que ela foi mal escrita, é necessário sim ler esses 2 livros primeiro. O primeiro livro, O Último Desejo, tem vários contos, são muitas histórias. Alguns personagens do livro 1, ele não foi inspirado estritamente na cultura eslava. Ele foi inspirado em histórias que a gente conhece, como da Disney. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, a Branca de Neve. Então já vou avisando aqui pra vocês que quem não leu o livro 1, por favor não veja, porque eu vou dar um spoiler um pouquinho detalhado, mas pra quem não se importa, eu já vou avisando que não é o ápice da história, é apenas o relato, o passado de um personagem daqui. No caso, eu tô falando da Renfrey. Por quê? A Branca de Neve tem toda aquela história. A mãe dela morre, tem a madrasta, ela é levada pela floresta pra ser morta pelo caçador. Ela foge, encontra os 7 anões e por aí vai a história. E a Renfrey foi baseada bastante na história da Branca de Neve. Por quê? A Renfrey, a mãe dela também morre. O rei casa com a madrasta. A madrasta não gosta da Renfrey, manda matá-la. Ela foge e encontra também os 7 anões. Só porque ao invés de ter uma história feliz, não. Ela chega para os 7 anões e fala, olha, a vida de vocês é muito sofrida, eu sei de um jeito muito mais fácil de ganhar dinheiro mais rápido, que é matando e saqueando. E por assim vai. Temos a história da Bela e a Fera, que é um conto que particularmente eu achei muito bonito. E também temos a história baseada na Bela Adormecida. Agora, eu vou falando aqui de novo, quem não gosta muito de spoiler ou não leu o livro, eu já vou avisando também para não escutar essa parte. Na Bela Adormecida, a Aurora nasce e a Malévola lança um feitiço. Aqui nesse caso, o Geralt, ao ajudar a rainha Calante, ele pede como prêmio a criança surpresa, ou seja, a próxima criança a nascer é dele, ele vai buscar depois de um tempo. A Espada do Destino, ele segue o mesmo formato do livro 1. E aqui teremos o dragão dourado, que ele é muito forte e extremamente raro. Teremos também ataques de zumbis. E também teremos uma história com a sereia, que na mesma hora que eu li, eu já lembrei da Pequena Sereia. Não podemos também esquecer um conto que tem o Doutor, que é o Doppelganger, que a gente conhece como seria aquela pessoa que é praticamente sua sósia, que acaba tomando o seu lugar. A diferença desse livro com o primeiro é que ele também aproveita para explorar, para desenvolver um pouquinho os outros personagens. Por exemplo, o Jaskier. O Jaskier a gente já sabe que ele é um grande amigo do Geralt, o melhor amigo. A gente também entende que ele é um mulherengo. Ele gosta também de fazer um pouquinho de piadas. Aqui teremos também a Yennefer, mostra a relação dela com Geralt. Temos a apresentação também de personagens novos, como a Essie, que é conhecida como Olhuda, que é uma grande amiga do Jaskier. Outro personagem que a gente acaba encontrando aqui na narrativa são as Dríades, que são mulheres guerreiras que vivem na floresta, onde ninguém entra na floresta. Elas são extremamente sagazes, ferozes. No livro a gente descobre que aquele primeiro encontro entre o Geralt e a Ciri não é igual ao seriado. Existe um outro encontro antes desse, não tão emocionante quanto o último. Inclusive, eu tive uma péssima impressão da Ciri, porque eu achei ela, primeiramente, uma garota mimada, chata, cheia de vontades. Mas eu acredito que com o tempo e com a guerra, ela vai acabar amadurecendo. Enquanto o livro todo foca nessa luta dos monstros com Geralt, foca muito na pessoa do Geralt, a gente também descobre, através do Jaskier, sobre os Nilfgaardianos. E quando o Jaskier ele chega pro Geralt e fala, você não tá sabendo da guerra não? Sintra acabou, estão avançando pelo norte. O Geralt pela primeira vez dá um clique na cabeça dele e pensa na Ciri, porque ele conhece a Ciri e sabe que ela mora em Sintra. Então ele na hora a princípio pensa assim, pronto, ela morreu. A partir daí que a gente começa a ver
que o Geralt começa a desvincular dessa vida solitária de caçador de monstros para tentar buscar a Ciri. Na minha opinião, o livro 2 é tão bom quanto o primeiro, a gente simplesmente devora o segundo livro também. O Tomás Barsinski, que é o tradutor dos livros 1 a 4 The Witcher, infelizmente hoje ele é falecido, e no podcast ele disse que já conhecia as obras do Sapkowski e queria muito que o livro fosse lançado aqui no Brasil. As editoras tinham sempre a tendência de negar, mas ele disse que era muito insistente, ele enchia o saco mesmo, até conseguir com que a editora falasse, não, tudo bem, vamos lançar o livro aqui. Tanto que essa editora aqui, a Martins Fontes, até a época do podcast, ela tinha lançado só até o livro 3, estava pensando em lançar o 4 em diante, mas o Tomás, o tradutor, ele disse que com certeza iria lançar o resto porque estava sendo um sucesso total. Então, como foi a grande origem da saga The Witcher? Os poloneses, os russos e os tchecos, eles não tinham a cultura de pagar direitos autorais para autores estrangeiros. Então, por exemplo, O Senhor dos Anéis não era publicado nesses países. E nessa hora, deu um clique no autor André Sapkowski e ele disse, eu vou escrever meus livros então e quem sabe se faz sucesso. Então, os livros The Witcher foi inspirado em si no Senhor dos Anéis, ele queria uma saga bem complexa, bem comprida. Acabou fazendo assim total sucesso no país. Ele vende milhares de cópias, tanto que as pessoas começam a ter seu primeiro contato ainda na infância. Como havia dito, alguns personagens de suas histórias foram baseadas em personagens de cultura da Disney, da cultura americana, mas tem personagens que ele mesmo criou. O mundo, inclusive, que o Geralt vive não existe, é a criação totalmente dele. Um fato que o Tomás, o tradutor, disse, que é uma característica implícita do autor, é que o autor é extremamente ecológico. Ele preza muito a natureza. Isso por quê? Ele fala das dríades, que praticamente a gente pode confundi-las com as árvores. Ele fala da relação dos elfos com a natureza, onde na época em que os elfos existiam de forma liberta, em paz, eles coexistiam com a natureza, eles conseguiam seguir sua vida sem prejudicá-la. E então veio o homem e destruiu a natureza. Tanto que o Geralt, isso é até um cinismo do próprio autor, o Geralt chega para o elfo e fala, olha, vocês não vão conseguir vencer os humanos, vocês não vão conseguir viver aqui. Porque o estilo de vida dos elfos é totalmente diferente dos humanos. No caso dos Nilfgaardianos, o autor, de forma escancarada, ele quis deixar claro que ele está relatando que eles são praticamente os nazistas do mundo do Geralt. Não é à toa que possuem vestimentas pretas, calçados pretos, símbolos. Isso não é mera coincidência. É de propósito, sim. Por hoje é só e eu agradeço todo mundo que chegou até aqui e até mais.